Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. É um prazer indizível estar chegando mais uma vez até você com o Encontro com a Palavra. Nosso estudo abrange todos os livros da Bíblia e começou com o livro de Gênesis. Hoje iniciaremos o estudo da segunda epístola de Pedro, que começa assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus, de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Foi com estas palavras que Pedro iniciou sua segunda epístola. Depois de termos estudado a primeira, gostaria de fazer uma abordagem rápida da segunda epístola de Pedro. Esta carta foi escrita mais ou menos na mesma época e dentro do mesmo cenário político em que foi escrita a segunda carta de Timóteo. Quando Paulo escreveu 2 Timóteo, ele já sabia que ia morrer. Pedro escreveu sua segunda carta quando já sabia que ia morrer. A perseguição sobre a qual Pedro falou na primeira carta intensificou-se em Roma e se espalhou de forma muito austera para as províncias da Ásia Menor. Pedro conta que sua iminente morte o motivou a escrever esta carta. Ele diz: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. O famoso educador Samuel Johnson disse que já está mais do que comprovado que os homens precisam mais de ser lembrados do que de ser instruídos. Acho que um bom professor sabe disso. A repetição é essencial para o ensino. Uma vez ouvi um professor dizer: alguém também já disse que se você não for repetir, nem precisa ensinar. Pedro era um velho pastor sábio o suficiente para saber que os homens precisam ser mais lembrados do que ensinados. Ao falar da sua motivação para escrever essa carta, ele conta que está prestes a desarmar seu tabernáculo e colocar de lado sua velha carcaça. Ele ia morrer, como Jesus tinha lhe dito no último capítulo do Evangelho de João. Sabendo que seus dias já estavam contados, o velho pastor cruzou os braços e abriu seu coração a respeito de algumas coisas que eles já sabiam, das quais Pedro queria lembrá-los. Quando começamos a estudar as cartas de Pedro, dissemos que um dos pontos fortes de Pedro era o seu conhecimento pessoal a respeito de Deus. Observe como Pedro fala sobre conhecer a Deus. Nos versículos que lemos no início do programa, ele afirma que a graça e a paz podem ser multiplicadas para nós através do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele também afirma que seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Como podemos nos apropriar de todas essas coisas que pertencem à vida e à piedade que Deus já nos deu? Isso parece um pouco com a conversa de Paulo, não parece? Em Efésios 1:3, Paulo afirma: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Pedro está falando sobre a mesma coisa e acrescenta como podemos conseguir essas bênçãos. Por meio do conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, o que nos leva a outra afirmação de Pedro. Ele, Deus, nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. É possível sermos participantes da natureza divina de Deus, recebermos sua graça e entrarmos na dimensão celestial, na divina presença e no conhecimento de Deus. É possível que Deus nos dê tudo o que precisamos para viver em piedade. Tudo que se refere à vida e à piedade chega até nós como resultado do nosso relacionamento com Deus. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, disse Tiago. Se nos aproximarmos de Cristo e habitarmos nele, iremos nos apropriar de todas as bênçãos espirituais. Daí Pedro inicia uma passagem muito bonita que podemos intitular de Os Adicionais da Fé. Empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Hoje nossa sociedade supervaloriza o conhecimento e todos os diplomas que uma pessoa consegue acrescentar ao seu currículo. Mas a Bíblia é consistente em nos dizer que a aplicação do conhecimento é uma virtude. Observe que Pedro não diz acrescente à sua fé conhecimento. Geralmente é isso que fazemos. Qual é a primeira coisa que fazemos quando alguém se converte? Saturamos a pessoa com todo tipo de estudos bíblicos. Bombardeamos a pessoa com conhecimento e mais conhecimento. Mas Pedro diz, acrescente à sua fé a virtude. A virtude é uma aplicação da sua fé que acrescenta bondade. A virtude é um caráter. De acordo com Pedro, quando você consegue acrescentar a virtude ou o caráter de Cristo à sua fé, você acrescenta conhecimento. Esta é uma forma de Pedro dizer que o mais importante no conhecimento espiritual é a aplicação deste conhecimento. É por isso que nossa principal ênfase no encontro com a palavra está na aplicação do conteúdo devocional das Escrituras. Meu objetivo não é fazer de vocês doutores da Bíblia, nem fazê-los conhecê-la de ponta a ponta. O meu objetivo é que, através das Escrituras, as pessoas se convertam, porque a fé é pelo ouvir a palavra. Vocês lembram desse texto? Já estudamos. A fé vem pelo ouvir a palavra. Depois que as pessoas se convertem, o próximo passo é a virtude. É saber o que uma determinada passagem bíblica quer dizer, o que ela significa e como posso aplicá-la na minha vida. É na aplicação da palavra que ela será a força dinâmica que foi destinada a ser. É acrescentando virtude à fé e depois conhecimento à virtude. Pedro continua dizendo, empenhe-se para acrescentar ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Esses acréscimos da fé constituem-se o crescimento espiritual e comprovam a necessidade do crescimento espiritual do discípulo. A seguir, para o discípulo que experimenta estes acréscimos da fé, vem a promessa, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Mas Pedro ainda acrescenta nos versículos 12 a 15 do capítulo 1, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Pedro usou várias vezes a palavra lembrar. O seu objetivo era nos lembrar coisas contidas na palavra de Deus que já conhecemos. E neste intuito ele afirma nos versículos 16 a 21 ainda no capítulo 1, de fato não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós somos testemunhas oculares da sua majestade.
Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha no escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem da vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que recebemos as Escrituras de Deus através de um processo chamado inspiração. A palavra que Paulo usa para inspiração significa soprado por Deus. Deus soprou nestes homens que escreveram a Bíblia e só por isso eles conseguiram escrever. O resultado foi que eles escreveram e que eram exatamente as palavras de Deus e não palavras de homens. Então, esses homens escreveram as palavras de Deus. Pedro afirma a mesma coisa. Pedro e Paulo se complementam muito bem. Pedro vai um pouco além e explica o que eles querem dizer por inspiração. Pedro usa a palavra grega phero. Phero é uma palavra no grego que descreve a maneira como o vento sopra as velas de barco e o movimenta. Pedro está nos dizendo que foi assim que estes homens receberam a inspiração de Deus. É como se fosse o vento do Espírito soprando nos navios e levando-os a falar as palavras que eles falaram ou a escrever o que escreveram. O resultado é que não existe nenhum trecho das Escrituras originado no impulso humano. A fonte das Escrituras foi o próprio Deus. É por isso que usamos a expressão Palavra de Deus. Uma pena, mas o tempo já acabou e agora eu tenho que concluir o programa. Antes eu deixo com vocês um desafio. Você crê na afirmação que a própria Escritura faz de que ela é a Palavra de Deus para todos nós? Quando você faz essa pergunta para você mesmo, qual é a resposta que vem lá no fundo da sua mente e do coração? Você sabe o que João 17, versículo 17 afirma? A tua palavra é a verdade. Preste atenção agora no texto de João 7, versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá que o meu ensino vem de Deus, ou se falo por mim mesmo. Se buscarmos a Bíblia querendo a verdade e aplicarmos esta verdade em nossas vidas motivados por um desejo sincero de fazer a vontade de Deus, saberemos que as Escrituras são de Deus e não dos homens. Eu desafio a ler a Bíblia comigo aqui no Encontro com a Palavra, à luz destes 2 versículos que acabamos de ler. Deixo com você uma última pergunta. O que você vai fazer com tudo isso que já sabe? Esperamos você para o próximo Encontro com a Palavra. Até lá, se Deus quiser. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.